Caros amigos, leitores e leitores, com muita satisfação que gravamos aqui mais uma coluna Controle de Qualidade, aí Francisco Cabreira, pelas essas mídias alternativas. Vamos tratar agora de alguns temas que entendo relevante para o Brasil. Bom, senhoras e senhores, é triste ver que nem bem começou o governo do nosso presidente eleito e já começam as brigas internas, espalhando pela imprensa, parecendo coisinha de criança, molecagem pura. Vamos aos fatos concretos. Primeiro, eu disse e volto a repetir, 80% do governo Bolsonaro está sendo bem escolhido, mas infelizmente ainda tem uns índices ainda que serão testados. Melhor seria se antes de Bolsonaro cravar o nome, passar pelo crivo do juiz Sérgio Moro, que tem competência, serenidade, para fazer uma triagem mínima. Eu sempre disse que o senhor Onyx Lorenzoni foi uma pessoa que, em certo ponto, esteve com as mídias nas ruas, mas eu acho ainda que não seria o nome ideal. Eu acho que o nome ideal para a Casa Civil seria o general Augusto Heleno. Como no início parece que a notícia era dada como certa. Acredito que o general Mourão deveria ocupar mais espaço, ou seja, é o vice-presidente eleito pelo voto, tem capacidade técnica, tem probidade. Então, acredito que Bolsonaro não deveria esquentar a cabeça com o que os outros falam, e sim colocar pessoas técnicas, pessoas que tenham conduta ilibada. Esse viés político, eu digo, vai queimar seu filme com esse Mandetta e com o Onyx Lorenzoni. Onde já se viu a pessoa abandonar uma coletiva e começar a espantar? Está achando que jornalista é o quê? Nós, eleitores, votamos em políticos honestos, aqueles que representam. Se você está desconfortável com a sua pergunta, então não fique no mundo público, fique no mundo privado. Os eleitores deram um recado. Esmagadoramente queremos mudança de comportamento, em especial no trato da coisa pública. Então, não adianta interrogar o jornalista quanto ele ganha, ele está no mundo privado. O senhor tem que dar satisfação das perguntas e pronto. Tem mais calma, capacidade, serenidade que o presidente Bolsonaro está tendo. Não é perguntar onde estava o COAF. A partir do momento que o novo presidente foi eleito, ele terá a oportunidade de, através dos seus funcionários, interrogar sim. Nós do povo podemos perguntar onde está o COAF na época de Lula, Dilma, Palocci, os bilhões roubados. Onde estão os zelosos funcionários da Receita Federal? Onde estão os ilustríssimos delegados, juízes, promotores e advogados? Então, senhor ministro da Casa Civil, atenha-se aos fatos e ao seu tamanho. Nós elegemos o presidente eleito, ou seja, votamos nos candidatos, prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, são os eleitos. Se o senhor foi eleito para deputado federal, dê satisfação aos seus eleitores. Agora, como ministro, todos vocês estão aí convidados. Se governos passam e o Brasil fica, imagine ministros e cargos que são de confiança. Sinceramente, eu acho que a senhora Joyce Hoffmann, queira o nome, sobrenome, ou seja, Joyce, inclusive, sempre apoiamos as pautas, não tem salvo-conduto para sair falando besteira e ficar trocando Twitter e molecagem. Vocês estão pensando o quê? Que o presidente Trump, só porque ele troca Twitter, vocês também têm que ficar fazendo fofocas? Ora, vocês foram eleitos. Então, se atentem ao poder que o povo está dando a vocês. E sempre diz, antes das eleições, o povo começou a aprender, a ficar mais atento. Hoje, talvez, não saibamos escalar a seleção brasileira, mas sabemos escalar os ministros do Supremo e outros candidatos que, às vezes, nos traem, como o Lula traiu a imensa maioria dos petistas e de todos que votaram nele e acreditaram.
O errado não são os petistas ou quem votou no Lula, quem acreditou. Errado é o bandido, delinquente, travesti de candidato. Todos eles que traíram seus eleitores não devem ser eleitos mais. Então, estamos de olho. Outra coisa bem clara, acho que a esmagadora maioria dos votos do presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, não são uma seita como a seita da Jararaca, que grande maioria não enxerga os crimes cometidos pelo político preso Luiz Inácio Lula Silva, segundo as denúncias do STF. Segundo as denúncias que já foram esmagadoramente confirmadas. Agora, vejamos, nós não vamos apoiar como imprensa livre, como advogado, como os cautos e cultos que somos, qualquer asneira, qualquer besteira de ministro, porque este presidente foi eleito democraticamente. Nós vamos apontar os erros de forma educada, construtiva, porque nós somos os donos dos poderes. Nós colocamos todos no Legislativo, no Executivo. E vamos falar um pouquinho mais adiante da péssima conduta do senhor ministro Lewandowski. Um ministro que se acha no direito de mandar prender alguém. Vou ser bem claro, o senhor ministro Lewandowski, o senhor ministro Toffoli e o senhor ministro Gilmar Mendes. Pessoalmente, vou protocolar o impeachment de ambos a partir de 1º de janeiro. Quiçá consiga colocar agora até dia 20 de dezembro, pois tempo para tal temos. Ou seja, não há nenhum tipo de prescrição ou de decadência nos pedidos que iremos fazer. E por que faremos somente agora? Porque sabemos que o senhor presidente do Senado, o senhor Eunício, está engavetando todos, talvez por rabo preso. Mas como não foi eleito, saberemos se ele será preso no ano que vem. Aí saberemos os reais motivos. Por enquanto temos apenas hipóteses. Mas lembre-se, senhores ministros do STF, vocês estão aí porque são funcionários públicos, nos devem satisfações. Se não quiserem, saiam. É só pedir baixa. Entendam, senhores ministros, vamos derrubar a PEC da Bengala e de uma só vez tirar uma leva de ministros que já deveriam estar em casa. Educadamente, quando um cidadão lhe abordou dizendo que tem vergonha das atitudes do Supremo, o senhor, primeiro, não estudou direito penal, porque não sabe que calúnia, injúria e difamação não cabe a esse tipo de conduta. Esse cidadão apenas exerceu o direito dele, que está no artigo 5º da Constituição Brasileira. E o senhor, se tivesse lido, estudado, não tivesse alçado aí pela dita rota da polenta, como a mídia cansa de falar, em São Bernardo do Campo, se tivesse estudado quando foi procurador da Prefeitura de São Bernardo do Campo, porque o senhor não é juiz de carreira, se tivesse estudado, o senhor saberia que a injúria deveria ser cometida ao senhor e não ao Supremo. É comezinho que entidades e pessoas privadas ou públicas não respondem. Quem responde à pessoa é a honra subjetiva, ministro. Vai estudar, ministro. Para de fazer outras coisas que o senhor faz e vai estudar. Então, senhor ministro Lewandowski, o senhor tinha que garantir o direito a todos. Poderia falar para o rapaz, olha, eu estou aqui no avião, passe no meu gabinete, vamos debater sobre isso. O senhor pode achar que é uma vergonha, mas nós temos o nosso direito de falar o que pensamos, somos ministros eleitos, colocados lá por um presidente da República e, teoricamente, poderíamos expressar o nosso voto. É assim que a democracia funciona. Agora, pensando bem em democracia, se os senhores que foram colocados aí no Supremo foram colocados por Lula, um preso político, vocês deveriam, na mesma hora, sair daí. Pede baixa, porque vocês foram colocados por um candidato que não é candidato, é delinquente. Então, vocês estão colocados por um delinquente e acham que deveriam ficar aí? Saiam daí. Colocassem outros, seria uma forma democrática, transparente de mostrar, olha, eu não sabia que aquele cara era um bandido, mas a partir do momento que eu fui indicado por um bandido, não me sinto confortável. Não porque vocês são bandidos ou por alguma coisa assim, apenas por questão de democracia, de transparência, um ato de nobreza. Mas não, se o poder já está começando a corroer as bases
de Jair Bolsonaro, começando por Joyce Hasselmann e pelo o senhor Onyx Lorenzoni, aí tem a briga com o Major Olímpio, ou seja, as pessoas se acham mais do que são. Ora, vocês não são autoridades, vocês estão passando autoritarismo. A autoridade se consegue como um professor, pelo respeito dos seus alunos. A autoridade se consegue por um comandante quando respeita os seus comandados. A autoridade se consegue no jornalismo quando você fala a verdade. Você não é subserviente, você não é mentiroso, você não é pau-mandado. Você luta todos os dias por uma democracia, a democracia mundial. Se existe um regime melhor, eu não conheço. Então, eu entendo que falar a sua opinião está garantido na Constituição Federal. É só vedado ao anonimato. Estou falando aqui minha modesta opinião. Eu tenho nojo da atual composição do Supremo, salvo alguns. E raríssimas são as exceções, porque os votos às vezes nos agradam. Quando eu digo nos agradam, não agradam pessoalmente, agradam a democracia. E depois, outros votos nem tanto. Mas vamos ser bem sinceros. Luiz Fux, Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber, ainda tem um condão de uma certa técnica e uma postura com as suas convicções. Mas Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes vêm votando de acordo com os seus propósitos. As suas escolhas ferem a jurisprudência majoritária da própria corte. Olha, não se trata de tirar esse ou aquele da cadeia, se trata, senhor Gilmar Mendes, que o senhor é o indigno deste cargo, na minha modesta opinião, pois eu tenho livros seus e votos seus, e posso lhe provar que o senhor vota um dia de um jeito e para outro réu de outro. O senhor não tem o mesmo peso e a mesma medida. Aos seus amigos, tudo. Aos inimigos, as favas. O senhor não tem a conduta que esta corte merece. Vejam, senhores, Dr. Sobral, uma sumidade, defendeu direitos e prerrogativas que entendia, foi indicado por JK. Rejeitou o cargo, porque não se sentiu confortável, porque tinha apoiado. Como eu apoiei sempre na hora que esse candidato, Jair Messias Bolsonaro, era uma chacota nacional, e eu sempre disse, esse senhor é honesto, esse senhor não é fascista, esse senhor não é preconceituoso, nem com negro, nem com amarelo, pois a raça é uma só humana. Quem conhece a fundo o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, sabem que as pessoas lá dentro convivem com diversas etnias, dormem no mesmo dormitório, no mesmo refeitório. Então isso não existe. Pode ter alguma coisinha interna, mas nem isso Jair Bolsonaro tem, que você percebe. Então, eu sempre busquei a verdade, nunca busquei cargo, pedidos, não. Amigo é aquele que fala na lata. Fulano, você está feio, você está gordinho, você está isso, você está aquilo, para ajudar a pessoa. Não mentir para depois ficar por trás dando risada. Senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor está cometendo alguns equívocos em deixar Onyx Lorenzoni cuidar da Casa Civil. E todos vocês puxa-sacos do governo e que querem uma boquinha, um carguinho, que ficam aí dizendo que a imprensa está retalhando. Não. A imprensa vai fazer o seu papel de fiscalização democrática. Nós não vamos cometer o erro que a imprensa cometeu contra Lula, contra Dilma. E sabemos por quê. Vamos descobrir agora com a taxa preta do BNDES, aquele senhor que não deveria estar aí, na minha modesta opinião, o senhor Levi, da farra do guardanapo, um homem que andou com Cabral, secretário de Cabral, um homem que andou com Dilma, pedalada fiscal, não deveria estar aí. Deveria termos pessoas muito mais capacitadas. Mas vamos investigar. Queremos a taxa preta do BNDES e saibamos que, sempre, o presidente está fazendo
da forma correta, elegendo seus ministros e dizendo aos ministros, tem certeza desse nome? Mandetta, além de querer fazer reserva de classe, querer atrapalhar os jovens médicos, faça um concurso, Mandetta, junto com os jovens que se formam, do Brasil e fora. Você levará a pau, Mandetta, porque você quebrou a Santa Casa onde trabalhou. São os fatos que a imprensa mostra e as provas dos autos. Então, eu digo, não tenho problema algum de ter um governo somente de militares. Nenhum. O povo não tem medo disso, senhor Jair Messias Bolsonaro. O povo está com o senhor. Sabe por quê? Se o militar for honesto, for probo, ele vai respeitar a Constituição no seu artigo 142, como sempre respeitou até hoje. E se o civil for honesto, coloque. Veja se temos alguma crítica a Sérgio Moro. Quem critica é porque é bandido. Mesmo se teve alguma crítica a Magno Malta que não pegou cargo algum. Pelo contrário, uma secretaria lhe cairia bem. Ou seja, não é o currículo. Que palhaçada é essa de vocês investirem em currículo? Currículo a Dilma inventou, falando que era isso, que era aquilo. Lula ganhou prêmio em universidades aí fora do Brasil, doutores honoris causa, do quê? Então, presta atenção, trabalhe com a verdade. Só a verdade, senhor Jair Bolsonaro, os libertará. Coloque as pessoas que o senhor quer e explique para o povo. Parabéns, por exemplo, olha, se viu Ernesto Araújo, um grande embaixador será, que está trabalhando sempre, por falar nisso, Ernesto Araújo, a sua agenda, tome cuidado, porque não estão lhe repassando os pedidos de entrevista. Ou seja, o senhor ainda está atrelado ao chanceler Matheus, codinome, Aloysio Nunes, que acabou com a nossa moral, no dito popular lá fora. Ou seja, quem vai respeitar uma nação que coloca um ex-motorista de terrorista, guerrilheiro confesso, para atuar com países que não querem a paz? Ou seja, seu Macron se elege pela mídia e vai aí falando mal de todo mundo aí fora. Mesmo é tomber, seu Macron. Volte para casa, cuide dos seus problemas, da sua ineficiência. Nós aqui vamos estar sempre atrelados ao Mercosul, nas parcerias boas, destravando essas amarras que temos de um lado e de outro e partindo para a economia europeia. Ou seja, o mundo não tem essa de acordão, é acordo bilateral. Tá bom para um, você precisa vender, o outro precisa comprar, coloca um preço justo. São divisas que entram para cá e mercadorias que vão para lá. Então, trabalharemos com China, com todos que quiserem o quê? Dar igualdade. Acordo transparente, isso é o mais importante no governo, a administração pública transparente. Então, volto a dizer, a mídia, na sua grande maioria, 90%, em especial na grande mídia, ela nunca deixa entrar um jornalista de centro ou de direita. Ela só aceita comunista de carteirinha ou subserviente. Isso está enraizado há 30, 40 anos. Os militares esqueceram de cuidar dessa parte. Deixaram fugir, escaparam aí alguns e quando voltaram estavam bem treinados, como esses pobres coitados de Cuba que são enviados aqui. Agora nós temos uma notícia fresca por falar em comunistas mentirosos, que são populistas bolivarianos. Vejam, enquanto a Venezuela morre de fome, o seu Maduro fica comendo em churrascaria $100 por cabeça e fumando charuto dando risada. Ditador assassino. E sua esposa agora vem para o Brasil com 85 pessoas para passar o Réveillon no Rio de Janeiro. Nós vamos protestar, nós vamos mostrar que comunista, mentiroso, populista, bolivariano mentiroso, não merece crédito, leva o seu povo à miséria, à morte, à falência. Isso é o que temos que falar. A imprensa tem que falar a verdade, porque enquanto vocês ficam ganhando seus jabazinhos, suas verbas publicitárias travestidas, aí o mundo passa fome, as pessoas morrem. E vocês, donos de jornais, que sempre pautaram notícias falsas, pagam pessoas para desinformar, como essa senhora Mônica Bergman. Vocês são corresponsáveis, partícipes dos crimes de lesa pátria, de assassinato, de fome e sede, da miséria, da insegurança jurídica. Vamos pautar agora aqui, senhor ministro Raul Jungmann. O senhor disse que foi uma tragédia. Tragédia é a sua administração.
tragédia é a administração que vocês estão mantendo, a Secretaria de Segurança Públicas dos estados. Vocês inverteram valores. Neste país, nós temos que voltar ao ser com letra maiúscula, ao invés do ter. Não é ter dinheiro, não é ter cargo, é ser alguma coisa. É estudar, praticar, ajudar, liberdade, igualdade, fraternidade. É isso que nós queremos. Então, entenda, a polícia agiu, o senhor não contou que, por enquanto, por hora, no momento, segundo as investigações, quem assassinou a família foram os bandidos. E você acha que a polícia atual vai esperar o bandido atirar agora? Não. Nós temos normas de engajamento. Fuzil na mão será abatido. Já está na lei. Não vem com conversa fiada. O júri saberá muito bem entender, pois eu fui jurado criminal e sei muito bem que o artigo 121, 129, quando uma pessoa está agindo em legítima defesa da sua honra. Vejamos só que ponto chegamos. Um delegado de polícia de uma cidadezinha solta os bandidos que assaltaram uma casa e prende e tortura o proprietário da casa. O senhor delegado de polícia, o senhor responderá por tortura mental, psicológica, algemar um cidadão e depois, para piorar a sua situação, está lá no BO, os bandidos voltaram e tentaram roubar a casa de novo. Nós não queremos delegados assim. Nós temos muito respeito pelos ilustríssimos delegados que se formaram para o trabalho. A banda podre da polícia será varrida de todos os lugares. Não adianta aqui ficar falando apenas de legislativo, executivo. É fácil hoje, joga pedra na Geni, é falar mal de deputado, de senador. Não, nós queremos também do judiciário. O nosso comportamento na vida prova o que somos. Então nós temos que exigir o quê? Impeachment dos ministros que estão com desvio de finalidade, desvio de conduta, desvio na sua conduta moral. Sim, porque é ministro bebendo, gravado e, se quiser, colocamos no ar ministros bêbados que estão aí batendo em mulheres, tendo condutas que está tudo monitorado. Então, saiam por bem e vamos derrubar a PEC da Bengala, porque senão o COAF vai ter que agir com vocês também, porque agora a lei é para todos. A partir de 1º de janeiro, nós queremos um COAF ativo contra, em face de todos. Não é de um partido ou de outro. Não é para usar como a Rússia, a KGB sempre usou. A polícia contra os seus inimigos. Não. Aqui é uma república. Ao menos, ainda está escrito isso na Constituição Federal Brasileira e pensamos que estamos no Estado Democrático de Direito. Viu, senhor Lewandowski? O senhor não pode mandar prender. Se eu fosse o advogado lá, eu ia às vias de fato com o senhor. Daria os tabefes do senhor e todos os seus falsos seguranças, porque apenas expressou a sua opinião, garantida na Constituição. E caso o senhor desse uma ordem dessa arbitrária, o senhor ia ver com quantos paus faz uma canoa. O senhor entendeu, senhor ministro Lewandowski? Por quê? Porque ninguém está atacando a Suprema Corte. Pelo contrário, eu sempre disse, a justiça merece todo o nosso respeito. Quem não merece respeito são alguns juízes, alguns promotores, alguns delegados, alguns advogados que, achando que estão acima de todos e da lei, ficam aí pagando de bom moço, tentando bater em coitadinho, enquanto soltam bandidos contumazes, que já estão condenados em diversas instâncias, respondem a outros procedimentos, roubaram, lesaram a pátria mãe gentil, o nosso dinheiro, dos nossos tributos carreados aos cofres públicos da forma direta e indireta. Esses são o que vocês deveriam estar perseguindo penalmente no Estado Democrático de Direito, com a ampla defesa e o contraditório. Mas não. O senhor agora vem falar que Lula vai dar entrevista? Vai dar entrevista coisa nenhuma, senhor Lewandowski. O senhor já tentou aqui na USP, tem gravação sua e aparecerá dizendo para o Toffoli que ameaçaria dizer isso que a imprensa noticiou, que falaria para o Supremo da sua intervenção. Não, o Supremo fez o correto. As regras para um presidiário são outras. Se o senhor não sabe, vai estudar. O senhor não sabe nem que não, sobre a respeito da injúria. A onça objetiva de quem?
O moço não falou nada do senhor. Diz que tem vergonha. Eu já digo, não tenho vergonha, porque eu sou um brasileiro que rala, que trabalha, que não recebe jabá nem propina e não é subserviente. Eu não, eu tenho um nojo da atual composição, na grande maioria do Supremo, exceto as exceções. É só perceber pelo voto. Para quem já teve o Supremo de antes, ver isso hoje é uma tristeza. Olha, nojo é o mínimo, mas nós vamos empichar vocês rapidamente, porque a lei é clara, o Senado Federal cabe ao presidente do Senado receber o pedido de impeachment e mandar diretamente, como manda a lei, para o lugar adequado. Pautar o julgamento e pronto. Lá apresentaremos a prova. Os ministros que forem honestos, que tiverem a conduta ilibada, que não tiveram o desvio de função, como Dilma. Dilma não dizia que era honesta, ela foi tirada por quê? Por uma pedalada fiscal. Mas hoje já estamos descobrindo outros procedimentos. Todos sabíamos. Você acha que nós vamos confiar no Aécio? Você acha que nós vamos confiar nesse PSDB carcomido? Você acha que nós vamos confiar em Temer, que além de ser tido covarde em tese, foi uma pessoa leniente com este insulto de Natal? Não. Nós queremos é passar o Brasil a limpo, doa quem doer. Vocês são poderosos, mas entenda, tudo vemos, nós somos mais. E não importa onde vocês estejam, seus tentáculos são pequenos perto do que acontecerá a partir de 1º de janeiro. Volto a dizer, cravo, 120 prisões no mínimo durante o ano 2019. Pasmem, brasileiros, nós vamos partir para cima e vocês vão ter orgulho desses moços, desses intocáveis da Operação Lava Jato de Curitiba. Aquela que eu confio, não aquela de Janot, né, seu Marcelo Miller? Vamos contar aí, pô, queremos saber. Tem gente na PGR infiltrada, tem delinquente ali dentro, vamos buscá-los, fiquem tranquilos. Agora sim, nós temos um motivo para cobrar, né? COAF, para os outros órgãos. Então, aguardem pelo excelentíssimo senhor doutor juiz federal, concursado, trabalhador, Sérgio Moro. E nada contra a indicação, viu? A indicação, por exemplo, como Sobral, como muitos outros ministros excelentes. Agora, essas indicações provenientes de originário, Temer, Lula, Dilma, menos. Reduzam as suas insignificâncias. Vocês foram colocados aí como segundo, o próprio mídia e alguns comentários, já disse, eu escolhi a dedo, vamos colocar lá um negro, agora só tipo um homossexual, alguém, ou seja, para fazer média. Vocês não foram colocados aí pela sua capacidade. O senhor Janot, o próprio Lula disse, o senhor não foi colocado aí pela sua capacidade, você foi o último da lista. É porque era mais fácil, na teoria, na tese dele, ser manipulado. Então, senhores, escolher a função pública, trabalhem com transparência. Ô, Onyx Fujão, não grite não, Onyx. Você não é mais homem que ninguém, você foi um moleque virando as costas para a imprensa. Fale. Olha, eu não sei sobre esse assunto, isso não me diz respeito, eu sou chefe da Casa Civil, sabe? Ô, Joyce, você foi eleita, votos não são seus, não. Votamos no Jair Bolsonaro e escolhemos um deputado que estava junto com ele. Vá trabalhar, pare de falar e arrumar briga e confusão. Major Olímpio, o senhor é major de uma instituição zelosa que eu sempre apoiei, sempre ajudei, confio. Presente as pessoas que estão aí te ajudando e pare com essas picuinhas aí. Vou fazer uma homenagem especial, uma nobre deputada, que eu tenho orgulho que foi eleita, a senhora Janaína Pascoal. Sempre alertando o Bolsonaro que alguns poucos da sua base são muito radicais, muito parecidos com os radicais do PT. Sempre com calma, serena, mostrando, defendendo todas as causas que ela entende direito. É assim que nós vamos fazer. Nós não vamos apoiar um governo que estiver corrupto ou
um ministro que estiver fazendo pichotada, ou uma conversa fiada, achar que nós somos o quê? Adoramos? Senhor, para mim, tem um só, Deus. Nele eu confio. Agora, nós não vamos misturar religião, política, futebol. Outra coisa, seu Tite, fala muito cara de pau. Para apoiar o Lula e mandar recadinho para o presidente Lula, parabéns, o senhor fez. Para o Jair Messias Bolsonaro, o senhor não fez. Não, eu sou corintiano e acho muito bom o Jair Messias Bolsonaro exercer a sua função. Se ele pôde, foi convidado e ele é palmeirense, por que não? Parabéns. Eu mesmo com meus amigos pagamos uma pequena jantinha para os palmeirenses, porque o esporte é para isso. Você ganhou, parabéns. Você perdeu, você não tem que amaldiçoar os seus oponentes. Que vergonha o que Boca e River fizeram na Argentina. Que vergonha, que tristeza. Os nobres argentinos, os hermanos, não merecem um erro desse tipo. Preste atenção, senhores. O mundo, esse nós contra eles, tudo jogadinha para tirar o desvio do foco, do rumo da roubalheira. Preste atenção, Janaína Pascoal, este é um nome que está agindo de forma educada, coerente, e tenho certeza que a senhora Janaína, pelos quase 2 milhões de votos que teve, será a nova presidente da Câmara de São Paulo, da Assembleia Legislativa. Porque sempre foi assim, os mais votados. Então temos que voltar à tradição, no ser, ao invés do ter. Ela foi muito bem votada. E vocês aí da Câmara que foram eleitos não têm moral para quebrar essa regra ética. Já deveria ter sido assim o doutor Enéas, que vocês, sabendo que era honesto, foi o mais votado da época e vocês fraudaram a parte ética. Porque todo mundo sabe, todo mundo que ama política, que gosta, sabe que o mais bem votado, normalmente, 95%, é eleito como presidente da Câmara, porque ele tem a conduta eleitoral majoritária, ou seja, o povo botou voto nele, confiou nele, é nele que se espera. Agora entendam, joguinho político, de falar para a Janaína, lança a candidatura e depois tira, acabou. Será que vocês não perceberam ainda que o brasileiro está de saco cheio? Nós estamos pobres, sem emprego, sem saúde, sem segurança pública, sem nada, porque vocês são os nefastos. Vocês continuam com as mesmas práticas da Ação Penal 470, vulgo mensalão, continuar no petrolão, no BNDES, vamos ficar estarrecidos. Certeza absoluta que foram mais de 500 bilhões jogados fora na mão de ditadores e ditaduras que voltaram para o Brasil de forma de propina. E os aviões que foram presos, e os filhos de ditadores que voltaram para cá, que jeito que era essa remessa? Uma remessa ilegal. Emprestava para um ditador, para um país que não ia pagar, esse país devolvia uma porcentagem ao Brasil, no submundo, e aí não tem COAF. Avião também passa e não tem radar, né? Mala de dinheiro entra e sai. Como foi colocado no Banco do Espírito Santo, segundo a denúncia pela dona Rose, que Lula responde lá, que o Zé Sócrates foi preso lá em Portugal. Então, portugueses, antes de falarem, de dar oportunidade para o senhor velhaco na atualidade, Fernando Henrique Cardoso, falar mal do Brasil, dos moldes de Celso Amorim, traidores da pátria, porque um embaixador e um ex-presidente jamais pode falar mal do seu país, deve direcionar as denúncias aos órgãos competentes, às pessoas, não ser leviano de falar que fulano é autoritário, isso, aquilo, sem prova. Então, português, dê oportunidade para os brasileiros falarem, mostrarem para vocês, cuidem da operação Marquês de Pombal, cada um, Portugal, França, Alemanha, cuidem dos seus crimes. Senhora Bachelet, a senhora é quem na ONU? Essa ONU da atualidade, que é como o nosso Supremo, que eu tenho nojo, aparelhada, só tem direitos humanos de comunistas. Cuide dos escândalos dos seus filhos, da senhora. Filho de general, o senhor Fernando Henrique, o senhor deveria honrar o seu bisavô, o seu avô. Lave a boca para falar de autoritarismo. Vocês fugiram daqui do Brasil,
para não responder por seus crimes. Se não fosse o grande, nobre, astuto general Leônidas Cruz Gonçalves e a sua turma de confiança, nós estaríamos hoje morrendo de fome como a Venezuela, como Cuba. Milhares, milhões estariam sendo mortos, sem comida, sem saúde, porque, em tese, o comunismo pode ser bom. Mas até hoje, em todo lugar que eu estudei, que eu vi, só trouxe miséria, fome, sede e outros expedientes heterodoxos, assassinatos, mortes misteriosas, e assim foi. Então, senhores, acho bom o senhor Jair Messias Bolsonaro começar a qualificar melhor, mandar todos os seus candidatos, seus puxa-sacos de plantões aí, passar pelo crivo do muro, certo? Quem quiser, faça como eu. Abre seu sigilo fiscal, bancário, correspondência e todos os outros, porque quem não deve não tem. Agora, ficar aí surfando na onda de ser de direita, se não me engano, o Joyce esteve no PPS. Então não fale besteira. Onyx Lorenzoni, quem te conhece, que te compra lá no Sul, cuidado. Trate as pessoas com jeito. É absurdo o que estão fazendo com o general Mourão e com outras pessoas técnicas, tentando não deixar espaço mínimo para as pessoas que forem eleitas. E olha, não tenho procuração, nem quero ter, nem conheço algumas pessoas pessoalmente. Apenas sei ler, estudo e quero o bem da minha nação. Não será fácil. A imprensa daqui, na sua grande maioria, tratará Bolsonaro como a imprensa americana trata de Trump. E Trump tem cada vez mais o dólar em alta no mundo, desemprego em níveis baixíssimos, indústria de vento em popa e os próprios falsos comunas que metem o pau em Trump rachando o bico de ganhar dinheiro nas bolsas e continuam falando mal. Nós não vamos permitir que a imprensa, ou a imprensa, os candidatos se adequam à nova realidade, ou vocês serão varridos. Vão quebrar, não vão pagar. Aí não vai adiantar o jornalista ficar chorando por todos os cantos, não, pedindo emprego, não. Nós não queremos prostitutos intelectuais em qualquer lugar, seja em cortes supremas, seja na imprensa ou nos outros poderes, legislativo e executivo. Queremos apenas pessoas transparentes, honestas, que se tiverem errado, peçam desculpa e que, se perceberem que tem alguém do seu lado, sinceramente, senhor Jair Bolsonaro, eu vou lhe dizer bem claro, você vai pagar caro pelas escolhas que está fazendo, abrindo concessão nessa parte civil e começando esse tiroteio, porque já tem muita gente ali que está o traindo, seus filhos já começaram a perceber, porque querem o poder pelo poder. Tem gente que fica assim, porque eu sou isso, perdeu a notícia que eu falei, eu fiz o furo. Que furo é esse? Que coisa mais antiga, demodê. O jornalista fala, foi o primeiro a falar, foi fazer. Tá bom demais, você falou, você nem sabe se foi o primeiro. Tem tanto jornalista pequenininho aí, lá no Piauí, isso aqui, já deu notícia, às vezes ele não tem, a mídia não apareceu, porque não está na grande mídia. Que conversa é essa? Está no rosto de vocês que vocês não têm intelecto suficiente para aquilo que vocês estão falando. São papagaios narrando. Eu estou aqui falando alguns minutinhos sem nada escrito. Olha, nada aqui, nada na mão. Você entendeu? Só aqui, ó, na cabeça, gravando de primeira, um brilhante editor que depois fará as colocações das figuras, dos nomes das pessoas, mas sem corte. A palavra que eu erro, se comer um S, não, você pede perdão, pede desculpa. Ou seja, falar a verdade sempre. Não foi assim que o senhor foi eleito, senhor Jair Bolsonaro? Se não me engano, em breve, se necessário, como é que era mesmo? Direis a verdade, e a verdade vos libertará. E tenho dito, senhores, um abraço e até a próxima.